Sabe, às vezes a gente encontra textos antigos que parecem não ter nada a ver um com o outro. Mas e se eu te disser que uma profecia, uma carta e uma estrela, na verdade, contam uma única e poderosa história? Hoje a gente vai ver como essas três peças se conectam de um jeito, bem, de um jeito surpreendente. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente. É como um quebra-cabeça. Cada texto é uma peça fundamental. E só quando a gente junta as três é que a imagem completa, ela finalmente aparece. Preparados para desvendar esse mistério? Vamos começar pela primeira peça. Para começar, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para as palavras de um profeta. É uma visão, sabe, uma visão poética e grandiosa do livro de Isaías, que fala de uma promessa de luz e de esperança. Vamos olhar de perto essa mensagem. A ideia central aqui é de uma transformação radical. Pensa só, para um povo que se sentia vivendo na escuridão, Isaías chega e anuncia que uma luz divina está chegando. Não é qualquer luz, é uma glória que se ergue sobre eles, mudando absolutamente tudo. E o contraste aqui é uau, é dramático, né? De um lado, essa imagem de escuridão total, de nuvens pesadas cobrindo todo mundo, e do outro, a promessa de uma luz única, a glória do Senhor que vem para rasgar essas trevas. É uma virada de cenário completa. Mas olha que interessante, essa luz não é para um grupo só. A profecia descreve uma espécie de peregrinação mundial, com nações e reis sendo atraídos por esse brilho. E preste atenção nos detalhes: riquezas do mar, camelos de Madiã e Efa, e o mais importante, viajantes de Sabá trazendo ouro e incenso. Guardem bem essa informação, tá? Ouro e incenso. Isso vai ser a chave mais pra frente. Ok, agora a gente dá um salto no tempo e pega a segunda peça do nosso quebra-cabeça. A gente sai da poesia da profecia e entra numa explicação teológica bem direta, que está na carta aos Efésios. O autor aqui fala de um tal mistério que, finalmente, foi revelado. E aqui é importante a gente entender uma coisa. Quando o texto fala mistério, não é no sentido de um enigma que não dá para resolver. É o contrário. É uma verdade muito profunda sobre o plano de Deus, que antes estava, digamos, escondida, mas que agora foi trazida à luz para todo mundo entender. E aqui a gente sente o peso desse momento. Antes, nas gerações passadas, essa verdade simplesmente não era conhecida. Agora ela é revelada pelo Espírito, se torna clara. Existe um antes de incerteza e um agora de pura revelação. Tá, mas e aí, qual é a grande revelação? É isto, a promessa não é mais exclusiva para um povo só. Os não-judeus, que o texto chama de pagãos, agora fazem parte, estão incluídos. São co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Lembra da profecia de Isaías, das nações vindo para a luz? Pois é, aqui está a explicação teológica daquela visão. A inclusão de todo mundo é o coração do mistério. Beleza? Então a gente já tem a profecia poética e a explicação teológica. Falta a terceira e última peça, que é onde tudo isso ganha vida, numa história fascinante. A jornada dos magos, lá no Evangelho de Mateus. A jornada deles é uma verdadeira busca. Começa lá no Oriente com um sinal no céu. Eles seguem para Jerusalém, o centro do poder, procurando respostas. E no final, a estrela guia eles até o destino em Belém, onde o ponto alto da viagem acontece. Essas são as primeiras palavras deles em Jerusalém. É uma declaração direta, corajosa. Pensa só, eles não eram judeus, eram as nações da profecia e foram guiados por um sinal no céu para encontrar e homenagear um rei dos judeus. É muito ousado. E a reação é imediata e cheia de tensão. A notícia de um novo rei não traz alegria para o poder estabelecido, pelo contrário, traz perturbação. O rei Herodes e com ele a cidade toda fica em alerta. A chegada dessa luz de fora balança as estruturas. Mas depois daquela tensão toda de Jerusalém, a cena muda completamente. Vira um momento de pura reverência. São 4 ações, bem simples e profundas. Eles entram na casa, veem um menino com a mãe, se ajoelham em homenagem e, por fim, abrem seus tesouros. É o clímax de uma busca longa e determinada. E os presentes que eles oferecem? Ouro e incenso. Peraí, soa familiar, não? Lembram daquela pista que eu pedi pra gente guardar lá da profecia de Isaías? Todos de Sabá virão trazendo ouro e incenso. É aqui que tudo se amarra. A conexão é direta, perfeita. A jornada dos magos é o cumprimento vivo daquela visão de séculos atrás. Mas a história não acaba com a entrega dos presentes, não. Tem um detalhe final, um epílogo que muda tudo e aponta para o futuro.
Eles são avisados em sonho para não voltar para Herodes, que representava o poder corrupto. E o que eles fazem? Partem por outro caminho. Isso é muito mais que só uma mudança de rota no mapa, sabe? É simbólico. O encontro com aquela luz mudou o rumo da vida deles para sempre. E assim, pronto. As 3 peças do nosso quebra-cabeça se encaixam. A visão do Isaías de uma luz para as nações. A revelação na carta aos Efésios sobre a inclusão de todos. E a história dos magos, que seguiram uma estrela. Tudo isso aponta para uma ideia central. A luz divina é um convite universal. Isso é imenso, porque mostra um fio condutor que atravessa séculos de história, apontando para um plano maior de união. Isso nos deixa com a reflexão final. A jornada dos magos não terminou só com a adoração, mas com o início de um outro caminho, uma vida transformada. Se essa história de uma luz para todos ainda tem algo a nos dizer hoje, a pergunta que fica é: qual é o outro caminho que esse encontro convida as pessoas a seguirem suas próprias vidas?